Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Mais uma semana passada e mais um programa do nosso estilo que quer ensinar para adultos, para pessoas exigentes, pessoas que não só têm fé, mas têm ciência também, o que significa a palavra de Deus. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia você que dominicalmente encontra-se conosco, graças à Rede Vida de Televisão, o canal da família, graças ao trabalho prestado por Padre Fernando à Igreja. Aproveitamos para mandar o nosso cordial abraço a tantos irmãos padres, bispos, São Paulo e pelo Brasil, que nos acompanham e por uma razão, porque podem encontrar em nosso programa um espaço fecundo para se aproximarem também da palavra de Deus que está contida nas Escrituras. Olhe, para dizer bem a verdade, eu não sou o melhor mestre em escritura, porém, eu não conheço um programa outro escriturístico, bíblico, deste nível. Não sei se você o conhece. Eu também não conheço e talvez por uma razão simples, Padre. Os outros programas falam sobre a Bíblia e geralmente de um ponto de vista muito espiritual. E não estão errados. Não, também há espaços para isso, né? É uma reflexão colhida a partir do texto, como uma catequese, etc. Nos outros credos, né, aqueles que se intitulam como pastores da palavra, também tentam, mas o fazem simplesmente recontando a história sob uma ótica meramente religiosa, como está no texto, e, lamentavelmente, fundamentalista, né? Noé faleceu com mais de 600 anos, está na Bíblia, então isso aconteceu. Aqui não. Aqui nós tentamos unir a história, o método, a fé, trazendo para você uma reflexão teológica. Muito bem. Falamos do Reino do Norte. Acredito que encerrei, para não pegarmos monarca após monarca, não é? Seria repetir muito. Mas podemos falar agora sobre o Reino do Sul, a monarquia do Sul. A gente viu que no Norte era mais desenvolvido. Tinha plantação. Vivia o mundo agrícola, claro. O mundo agrícola. Pastoril e agrícola. E agrícola, obras. Porém, houve no Reino do Norte a infiltração da idolatria. E no Reino do Sul, Padre, era tão mais pobre do que no Reino do Norte? Financeiramente, economicamente, o Reino do Sul sempre foi mais pobrezinho. E algumas vezes teve que viver à sombra do Norte, para não dizer vassalo do Norte. Mas sempre se entenderam no final. Eram reinos irmãos gêmeos. E o Deus do Norte era o Deus também do Sul. Só que, ao tempo das monarquias, nós não falamos ainda em monoteísmo. Nós falamos, como bem sabe, em monolatrias. E haver uma espécie de divindade nacional, por assim dizer. Porém, os profetas, tanto do Norte quanto do Sul, já insistiam na unicidade de Yahvé e no pecado de buscar conforto fora de Yahvé. Baal, à primeira vista, entusiasmava, porque
para os cananeus, não os israelitas das montanhas, os judeus, mas da planície, eram baalistas. E Baal, o deus da fecundidade, o deus da chuva, o deus da multiplicação, animais, seres humanos, frutos. É evidente que Baal, à primeira vista, era uma divindade mais atraente do que Yahvé. E algumas tentativas de baalizar Yahvé, sobretudo em época de Jeremias, havia também. Existiu. Agora, característica do Reino do Sul, dos monarcas do Sul, é que todos eles são descendentes do primeiro, de Davi. Não houve, digamos, duas ou três dinastias, como houve no Reino do Norte. Aqui não. Todos foram descendentes de Davi. Só que se salvam poucos também. Na literatura deuteronomista, se salvam poucos. O rei Asa, o rei Ezequias, não, Sedecias não, não foi o rei considerado Ezequias e o rei Josias. Esses três formam uma exceção, mas os outros todos também são completamente desaprovados por esta monarca, por este livro aqui e por esses escritores. E já estamos nos livros dos reis. Padre, em 587, 586, o Reino do Sul caiu. Desapareceu. Bom, desapareceu no sentido de que a nata dos judeus foi levada para o desterro de Babilônia. A nata. Certo. Mas numa primeira levada, teve mais de uma, de acordo com Jeremias. Houve duas. Uma em 598, outra em 587, a segunda. Sempre a nata, os principais responsáveis ou os cabeças. Com isso, gente simples, judeus, completamente pobres. Sim, empobrecidos, estes não foram molestados. Por quê? E você conhece a resposta, é sempre a mesma. Quem quer pobre? Sim, o dilema, né? Tá vendo? Diante deste quadro histórico, a gente pode concluir que Jerusalém, entre aspas, né, Judá, foi destruída? Jerusalém foi completamente destruída, sim. Completamente destruída? Sim. Foi queimada. Nessa Pegaram circunstância. Fogo. Em 587. Julho e agosto de 587. Foi queimada. Sobrou nada. Ruínas apenas e local de chacais, de animais silvestres, nada mais. Tá. Durante anos. E eles foram para o exílio, quer dizer, a camada ou as camadas mais influentes do povo foram ao exílio da Babilônia. Lá ficaram 4 décadas. De 587 a 520, com um início em 539, mas as caravanas começaram, a meu ver, em 520, com Dario I da Pérsia. E agora vem uma pergunta que o leitor provavelmente pode fazer, né? Ao voltar, como que detectaram que se a cidade tinha sido toda destruída? Do ponto de vista histórico, não podemos saber se a Jerusalém que hoje existe é a mesma que já foi claro que construída. Não. Jerusalém do passado era um cercadozinho só. Sempre foi. Não é a Jerusalém de hoje que tem 800 mil habitantes. De jeito nenhum. Imagina. Agora, chegaram no meio de muitas dificuldades, de imensas tragédias, pobreza absoluta e falta de meios de subsistência e, sobretudo, de construção. Acabaram construindo as próprias casas do jeito que puderam, mas o templo ficou em ruínas, até que veio o profeta Ageu
e o primeiro Zacarias, para mostrar que em primeiro lugar estava a casa de Deus. E que era por isso, por descuido, que eles estavam semeando muito e colhendo pouco. Ou seja, todos precisavam se unir para levantar primeiro aquilo que importava a todos. E foi bonito, porque foi um esforço ecumênico. Todos se uniram e fizeram uma única construção, que é o segundo templo. E este segundo templo, ele durou até a época dos romanos. Até 70. E também foi destruído. Claro, inteiramente. Uma outra pergunta muito simples. Enquanto este povo estava no exílio da Babilônia por mais de 4 décadas, eles será que tinham liberdade para exercer a sua fé judaica, mesmo servindo ao Deus da Babilônia? Não, não é bem assim. Vamos fazer um intervalo e eu explico. Eu fiquei de explicar aqui, mas agora eu não me lembro exatamente. Eu questionava que talvez o nosso telespectador tenha essa curiosidade. Enquanto os israelitas, os judeus que foram levados do sul para a casa da Babilônia e lá ficaram por mais de 4 décadas, será que lá eles tiveram liberdade de ao menos cultuar o seu Deus, a sua fé? Primeiro, você imagina uma viagem forçada de 1.500 quilômetros. Quanta gente não deve ter perecido a caminho. Segundo lugar, outros, não poucos, foram parar em prisões de Babilônia e lá tiveram o seu fim. Em terceiro lugar, outros foram vendidos como escravos. E em quarto lugar, sobrou um grupinho que teve mais sorte, uma espécie de liberdade vigiada. E foi assim, com o choque que a teologia, ou a cosmogonia, ou a religião de Babilônia lhes fez, que começaram a refletir de maneira contrária. Não o Deus Marduk, o rei da criação, com festa e solenidade no primeiro dia do ano, o ano novo em Babilônia, mas Yahvé. A partir de então, o Deus da libertação começa a ser o Senhor da história também. Não Marduk, mas tudo isto devido ao choque. Não Marduk, mas o nosso Deus. Aí estão as raízes, as primeiras raízes do monoteísmo, que depois, no final desse tempo, foram insistidas imensamente pelo segundo Isaías, o autor dos capítulos 40 a 55 de Isaías. O padre, se neste período histórico... Agora, foi aí aquele grupinho que teve mais sorte, foi aí que surgiu a tradição sacerdotal. A instituição sacerdotal judaica? A tradição bíblica. Desculpe-me, entendi. A tradução, ou melhor, as tradições sacerdotais dos textos. Foi o primeiro capítulo do Gênesis, no princípio, sim, Deus criou o céu. Esse aqui provém desta época. E a instituição do sacerdócio judaico foi nessa época? Não, a instituição, sim, foi. No tempo das monarquias não havia. Não havia. Porque... Só tinha a figura do profeta. Não. Só tinha a figura do sacerdote também. Uma figura em santuários, mas uma figura ambígua. A coisa não era tão estabelecida. Era o homem dos oráculos. Quer dizer, se você pode consultar a vontade de Deus a respeito de um problema, vai a um sacerdote no santuário a que ele preside. E ele tirava a sorte ou coisas parecidas e lhe dava a resposta de Deus. Muito chegados ainda à superstição.
Mas a coisa, como instituição, foi definida... Mais tarde, eles se tornaram, assim, digamos, peritos nas coisas que dizem respeito a Deus. E, sobretudo, na explicação da lei. E mais tarde ainda, lhe sobrou apenas a parte sacrificial. Então, houve um crescente. Sim. O sacerdócio judaico, como nós conhecemos na época do Segundo Templo, que agora não tem mais também, foi algo que nasceu com Ezequiel no exílio e depois se implantou e cresceu na Palestina, ou melhor, no judaísmo do Segundo Templo, que começa com a repatriação e termina com a destruição deste templo, que é praticamente o fim também, para nós cristãos, do judaísmo bíblico. E aí começa o judaísmo pós-bíblico. Pós-bíblico. Ao menos para nós, não para eles. Sim. Padre, quando o senhor fala do exílio e, sobretudo, do pós-exílio, então a gente é levado a perceber o quão sofrido foi este tempo, mas espiritualmente o quão fecundo ele também foi. Foi ele que gerou nas suas dores, nos seus sofrimentos, o judeu típico do Segundo Templo, que, sob muitos aspectos, diversos aspectos, é o judeu religioso que nós conhecemos até o dia de hoje. A gente, quando visita os textos, sobretudo dos profetas, tem uma frase que sempre martela a nossa cabeça, o nosso ouvido: o resto santo de Sião. É desta época esta frase? O resto santo de Sião? Sião de Israel. De Israel, aqueles que sobraram. Sim, é desta época? É da época do Segundo Templo, sim. Então a gente pode dizer que... Agora, houve também, as coisas não foram assim tão idílicas não, porque os que retornaram tiveram choques com os antigos habitantes da terra, os samaritanos, que eram os do Reino do Norte antigo, que ficaram, que não foram levados, e tiveram choque com os judeus, que nunca foram levados ao exílio, que permaneceram na terra. Lá no sul. E cada um queria ter a sua parte no surgimento do judaísmo e, sobretudo, os judeus na escritura que começava a nascer. E por isto mesmo, o Pentateuco é uma obra essencialmente inacabada. Essencialmente inacabada. Que é foram repleta diversas mãos que tiveram lugar aí dentro. Eu ia dizer que é repleta de tradições, tudo bem, mas que é inacabada, porque a pergunta é, a seu ver, de acordo com a sua interpretação, o senhor que tem um olho de historiador, a quem deveria levar o título de o povo da terra? Aqueles que saíram de lá um dia? Não. Aqueles que ficaram lá? O povo da terra são os judeus mais simples, mais pobres. Mas quem foi não teve culpa de ter sido levado. Não teve. Mas Neemias tentou afastá-los do judaísmo e, de certa maneira, conseguiu, fazendo com que o verdadeiro judeu fosse apenas aquele que tivesse regressado de Babilônia. Entendi. Padre, por que é que a política de exploração no norte foi de infiltração e de colonização e no sul foi de destruição? Não entendi a sua pergunta. Eu posso falar isso, que a política de exploração no Reino do Norte foi... Exploração por quem? Pela Síria. No norte foi de colonização. Muitos colonos assírios arrumaram mulheres... Não. Mas também os reis de Israel colaboraram. Deixavam de pagar tributo, atrasavam. Então a minha pergunta é, de modo simples, por que não tocaram fogo no norte e tocaram no sul? Bom, foram dois inimigos diferentes, né? Mas destruíram Samaria também. Não sei se com fogo, mas foi destruída também. E até hoje está lá. Foi totalmente destruída.
E sobraram os israelitas mais pobres. No segundo templo, uma vez uma espécie de capelinha construída, podemos chamar assim, algo mais modesto, de acordo com Ageu, com Zacarias, uma construção mais moderna. Não moderna não, mais modesta. Desculpe-me, modesta, simples, algo mais pacato. Tinha-se ali tradições que estavam crescendo e surgindo. A glória deste segundo templo será maior do que a do primeiro. Por quê? Profeta Zacarias. E o dia do Senhor é muito incisivo para ele. A respeito disto, eu não queria falar agora para não misturar coisas. O dia do Senhor sempre foi considerado como uma vitória para Israel. Uma vitória para o povo eleito. Foram os profetas que começaram a transformar isto. Não um dia de vitória, mas um dia de luto. Isto é, Deus vai pedir contas de toda a desordem, de todo o sangue derramado, de todas as injustiças, dos homicídios cometidos. Tudo isto irá consistir no dia do juízo, ou o dia do Senhor. Tá. Padre, eles voltaram... Mais tarde, sim, já no cristianismo, o dia do Senhor foi transformado na parousia de Cristo. Ganhou um tom de escatologia. O padre, eles voltaram, mas por quê? Babilônia que deixou? Quem Babilônia foi destruída, foi vencida pelos persas. Persas. E os persas? Que eram reis de diálogo, que eram reis afáveis, queriam um grande império, como de fato tiveram, mas que cada povo tivesse a sua liberdade e vivesse na sua terra de acordo com os seus costumes, as suas tradições, a sua língua e até a sua religião. Imposto. Imposto pagava a Pérsia, claro. A liberalidade não ia tanto. Nesse momento do domínio persa... O domínio persa foi de 539 a 333. Que aí vem o grande, né? Da Macedônia. Alexandre. Mas isto é uma outra história, sim, que fica para uma outra vez, porque o nosso tempo está esgotado. Chegando ao fim. Que pena. E assim nós continuamos a nossa história. Graças a Deus. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana, e não esqueça, devemos nos encontrar no próximo domingo.